também aí presentes a conselheira Viviane, conselheira Rita, Joelma, Ivanil, Márcia e Jorge. Foram os que eu consegui identificar que estão aqui também presentes do Conselho Municipal de Educação. E para começar a falar esta noite para a gente, um convidado muito especial, um amigo de Jaguaquara, filho da terra, hoje professor da UNEB, enfermeiro, mestre em enfermagem, enfermeiro formado pela UNEB, mestre em enfermagem pela UFES, enfermeiro do Hospital do Rim, em Guanambi, especialista em urgência e emergência, especialista em nefrologia. Então, nessa noite aqui, para brilhantar nossa noite, nessa segunda webconferência, Ricardo Bruno Santos Ferreira, filho de Jaguaquara, que hoje atua na saúde e está muito por dentro desse assunto. Ricardo, boa noite. Fique à vontade para falar um pouco sobre esse assunto que nos é muito rico e principalmente com a sua presença aqui, filho da terra, para falar desse assunto muito importante. Pessoal, mais uma vez, todo mundo está conseguindo me escutar, né? Dá para escutar, não dá, Antônio? Sim, estou ouvindo direitinho. Tá ouvindo, né? Então, assim, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Queria saudar o pessoal do Conselho Municipal na pessoa de Antônio, assim, pelo convite e a confiança de estar falando com vocês sobre esse tema que é extremamente importante no contexto que a gente está vivendo, né? Queria saudar todos os outros professores e a comunidade acadêmica que tá presente também nesse espaço, né? E para mim é muito gratificante, principalmente porque eu sou de Jaguaquara, né? Jaguaquara é minha cidade. E toda vez que eu sou chamado para tentar contribuir de alguma forma, para mim é quase que uma convocatória, né? E é muito gratificante, né? Participar desse espaço, né? Fui aluno do Colégio Luzia Silva e do Colégio Dimensão, então eu passei pelas duas redes, né? Pela rede pública e privada do município. E que eu sou extremamente grato porque eu devo basicamente muita coisa do que eu sou a essas duas instituições de ensino aí de Jaguaquara. Quando o Antônio me convidou para falar desse tema específico, e tentar responder essas três questões norteadoras para vocês, assim, talvez seja uma das perguntas mais complicadas que a gente tem no contexto que a gente vive atual, né? Primeiro, qual que seria o cenário ideal para o retorno às aulas, para o retorno às atividades acadêmicas? Um segundo ponto, se a gente precisa fazer, quais são as medidas que os colégios, que as escolas precisam implementar dentro do contexto que a gente vive para a retomada dessas atividades? E se existe alguma medida, alguma necessidade de diferenciação, né, entre as diferentes turmas, entre os diferentes períodos escolares. São perguntas muito complexas, mas que eu vou tentar trazer alguns elementos importantes para que norteie a discussão de vocês posteriormente sobre o cenário de possível volta às aulas, né? Mas para que eu consiga falar exatamente dessas respostas, dessas perguntas, é fundamental, né, que eu tente fazer algum apanhado de uma forma breve do cenário que a gente tem hoje, né, do cenário nacional e principalmente no cenário estadual, né, do estado da Bahia. Hoje a gente está passando talvez pelo momento mais difícil da nossa história sanitária, né, pelo menos no curto espaço. Desde que o Sistema Único de Saúde ele foi construído, a gente não passou por nenhum desafio que fosse parecido com esse desafio que a gente está enfrentando nesse momento. E isso fez com que o país se tornasse de cabeça para baixo, né? A gente somou uma crise sanitária a outras crises que até então já estavam em curso no país. E o cenário que a gente tem hoje de coronavírus, a gente tem aproximadamente cerca de 700 mil pessoas que já foram contaminadas e diagnosticadas com a doença, 37 mil óbitos, isso a nível nacional, né? É, isso dá uma relação de aproximadamente 5% de letalidade, né? E quando a gente fala, por exemplo, do estado da Bahia, a gente tem 28 mil
aproximadamente 28 mil casos e 900 óbitos no estado inteiro, que também aproxima da média nacional de letalidade de cerca de 5%, né? Só que é uma letalidade extremamente alta, né? Extremamente alta. Um estudo americano mostrou que a letalidade normal dessa doença ela gira em torno de 0,7% até 1,2%, né? O que significa dizer que a gente está muito acima da média do que deveria ser, né? Mas não, isso não significa dizer que o vírus no Brasil ele esteja matando mais do que em outros países, né? Mostra basicamente que nesse momento a gente tem testado muito poucas pessoas, né? Significa dizer que dentro de um cenário para que a gente conseguisse chegar nesse índice de letalidade, a gente faz uma estimativa e a gente tem que multiplicar o número de contaminados hoje, que seria em torno de 700 mil pessoas, teria que multiplicar por quase 5, né? Então, isso daria, num cálculo simples, daria mais de 3 milhões de infectados. Esse seria o cenário que a gente trabalharia, né? Com relação ao número de testes, tanto no Brasil quanto na Bahia, hoje a gente faz, para cada teste positivo, a gente faz um negativo. Ou seja, dos 28 mil casos que a gente tem hoje confirmados na Bahia, a gente testou através do RT-PCR, né, que é o teste mais fidedigno, aquele que indica que a pessoa de fato tem a doença. A gente testou 66 mil pessoas, ou seja, um pouco a mais do que o dobro, né? Sendo que o ideal que a Organização Mundial de Saúde preconiza é que a gente é que para cada teste positivo a gente tenha pelo menos 6 testes negativos, né? Ou seja, a gente teria que estar testando 6 vezes mais do que a gente está testando hoje para que a gente tivesse de fato um cenário mais próximo da realidade. E de reflexo, quando a gente fala em baixa testagem, a gente está falando basicamente em uma dificuldade que a gente tem de conseguir avaliar o cenário como ele precisa ser avaliado, né? Porque se a gente não tem a totalidade de casos, a gente não conhece todas as pessoas que estão infectadas, a gente não consegue implantar políticas específicas para tentar controlar a disseminação dessa doença, né? E isso faz com que a gente tenha mais dificuldades ainda de tentar discutir outras medidas de flexibilização, como, por exemplo, o retorno das atividades escolares. Tá dando para todo mundo me acompanhar? Se eu estiver falando rápido demais, vocês podem me interromper, viu, Antônio? Certo, Ricardo, pode ficar à vontade. Então esse é um cenário básico que a gente tem, né? Uma outra estimativa que a gente tem é que no estado da Bahia, a cada 10 dias a gente está dobrando o número de casos, né? E eu fiz um levantamento rápido do município de Jauaquara e Jiquié, que são dois dos maiores municípios que a gente tem na região sudoeste do estado, e ele também acompanha essa progressão, né? Então, a cada 10 dias a gente está conseguindo, né, uma estimativa de dobrar o número de casos. Significa dizer que nossa curva de contaminação ela tá ascendente, né? E qualquer cenário, esse é um ponto fundamental. Qualquer cenário de flexibilização de qualquer tipo de atividade não essencial, ela exige primeiro que a gente consiga de fato conhecer a realidade que a gente vive. Isso exige da gente, isso exige da gestão pública ampliar o número de testes que são feitos nas pessoas, né? Garantir principalmente os testes aos trabalhadores, aquelas pessoas que estão nesse momento se sacrificando para conseguir manter o Estado minimamente funcionando, né? Um outro ponto fundamental é que a garantia de retorno seguro às atividades escolares, elas passam por uma redução sustentável, né, de pelo menos durante 15 dias do número de novos infectados. Então, significa dizer que a gente tem que primeiro atingir um determinado platô da doença, que seria um teto máximo de contaminação por um determinado período, e durante 15 dias a gente está reduzindo taxa de contaminação, né? Eu costumo dizer o seguinte, e essa avaliação, ela não pode ser feita de uma forma isolada, né? Eu acho que isso é fundamental que a gente consiga compreender. As medidas de flexibilização, por exemplo, que são implantadas em Jaguaquara, em Itaquara, em Jequié, elas não podem ser tomadas de forma isolada, né? Jaguaquara não pode pensar
que apenas a gestão local, eles vão conseguir dar conta de falar, não, a gente pode abrir o comércio, a gente pode voltar às atividades de aula. Porque o Sistema Único de Saúde e a assistência que a gente presta, ela é baseada num processo que a gente chama de regionalização. Nenhuma assistência por si só, ela cabe a apenas um município, né? Então significa dizer o seguinte, que quando eu flexibilizo uma medida em Jaguaquara, quando eu retorno às atividades escolares em Jaguaquara, automaticamente tem-se o risco de você aumentar também a circulação da doença, né? Então você vai aumentar, corre o risco de você aumentar a taxa de contaminação das pessoas no município. E o problema principal não é as pessoas serem contaminadas, né? O problema principal são essas pessoas que são contaminadas não conseguirem ter acesso aos serviços de saúde, né? Eu acho que essa é a principal discussão que a gente tem que conseguir firmar, né? E a partir daí, a grande maioria dos municípios da microrregião de Jaguaquara dependem do Hospital Prado Valadares em Jequié, né? Então, significa dizer que qualquer medida ela tem que ser avaliada de uma forma microrregional, porque se aumenta a taxa de contaminação em Jaguaquara, automaticamente vai superlotar o hospital de Jequié, que até 2 semanas atrás já estava com 100% de capacidade máxima de atendimento, né? Então, significa dizer que as pessoas que necessitavam, que necessitavam naquele momento, né? Naquele momento, de novos leitos no município que precisava de novos leitos no Hospital Prado Valadares, essas pessoas não tinham acesso. Então, a gente tinha mais uma barreira para que essas pessoas tivessem acesso ao serviço, já que elas tinham que ser direcionadas para outros locais, como, por exemplo, o Salvador. Então, qualquer medida de discussão, qualquer medida de flexibilização, ela não pode ser feita de forma unilateral pelos gestores, como tem acontecido na maioria das cidades brasileiras, né? Isso não é uma realidade específica de Jaguaquara, de Jequié, de Piauí, de Itaquara. É uma medida que ela tem sido adotada de uma forma unilateral na grande maioria das cidades brasileiras, principalmente porque hoje a gente não tem uma articulação muito clara dos municípios com o Estado e com o ente federativo, né, que seria o Ministério da Saúde, que seria o fundamental para que a gente conseguisse, de fato, chegar no cenário ideal para que as pessoas voltassem às suas atividades no longo prazo, né, e voltassem da forma mais segura possível. Porque a gente tem que conseguir compreender também uma outra coisa, né? O vírus, ele vai continuar circulando. Independente da gente decidir voltar às atividades escolares em agosto, em setembro ou em dezembro, o vírus ele vai continuar circulando, né? Então, a discussão, e quando a gente fala, por exemplo, de manter as pessoas isoladas nesse momento dentro de casa, a ideia básica é fazer com que essas pessoas não se contaminem agora para que a gente consiga ampliar mais a nossa rede de assistência. Por exemplo, Jequié, há 2 semanas atrás, aumentou em 10 leitos. Tinha apenas 10 leitos voltados, né, na unidade de terapia intensiva, para tratar pessoas com coronavírus, e hoje dobrou sua capacidade. Hoje tem 20 leitos. Então, é tempo que a gente precisa para que esse sistema ele amplie, porque não basta só você ter a unidade hospitalar. As pessoas meio que se enganam quando a gente fala de leitos 100% ocupados, que um leito, por exemplo, em que uma pessoa que fez uma pequena cirurgia em Jaguaquara, né, aquele quarto ali, que uma pessoa ficou internada, eu não posso colocar uma pessoa com coronavírus naquele mesmo quarto, né? Porque senão eu contamino todo mundo que está à volta. A ideia é que eu preciso de um leito que seja isolado, então eu preciso de uma outra estrutura para que a gente consiga atender essa pessoa, né? Que não é junto com outras pessoas. Eu não posso colocar essa pessoa junto com uma pessoa que deu entrada por conta de um agravamento, por conta de um câncer, por conta de um outro problema, por conta de um infarto, por conta de um AVC. A gente não pode misturar essas pessoas precisam ficar isoladas. Então, os leitos para pessoas com coronavírus ou isolamento respiratório, eles são leitos específicos para essas pessoas. E isso demanda tempo, porque a gente precisa de profissionais cada vez mais capacitados, né? Porque é um serviço de alta complexidade,
Então, a gente tem poucos profissionais que são capacitados para essa assistência, a gente tem pouco maquinário específico, né? Então, a gente precisa primeiro conseguir ampliar a rede. Uma vez conseguindo ampliar essa rede, a gente tem que avaliar a nossa possível taxa de ocupação de leitos. Por que eu estou querendo dizer isso? Tem se discutido muito a questão da disponibilidade e a investigação com relação às vacinas. Não é que eu esteja sendo pessimista nesse momento, né? Mas a experiência mais rápida de produção de vacina que a gente teve hoje, ela durou cerca de 1 ano e meio, né, para ser disponibilizada para a população. Ou seja, se a gente for pensar nesse melhor cenário de disponibilização de vacina, a gente está falando que o nosso primeiro relato foi no dia 29 de dezembro, a gente está pensando em pelo menos em junho do ano que vem. Então, dentro desse processo, a gente tem que conseguir se habituar a umas novas medidas. Eu acho que isso é fundamental. Mais importante do que o desenvolvimento da vacina é que a sociedade como um todo, e principalmente as escolas, consigam desenvolver novos hábitos, né? A gente precisa construir uma nova forma educativa que leve aos alunos, aos professores e a todos os profissionais das escolas uma nova forma e uma nova perspectiva higiênica, coisas que a gente não tinha, coisas que normalmente a gente não tinha nos espaços, né? E pensando justamente nisso, então a gente tem esse cenário que a gente precisa primeiro ampliar a testagem, principalmente garantir testagem para os trabalhadores que vão voltar a trabalhar, né? Esse é o primeiro ponto. Então, significa dizer que a discussão da volta às aulas, ela não pode ser tomada exclusivamente pelo pessoal da educação, né? Eu acho que o marco inicial de possibilidade de volta às aulas, ela tem que ser sinalizado pela gestão da saúde, né? Então, assim, é uma articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com diálogo com os municípios circunvizinhos, para saber se tem condição microrregional, na microrregião de Jaguaquara, de retornar essas aulas. Uma vez decidindo pelo retorno das aulas, a gente tem que garantir essa testagem dos trabalhadores, né? E segundo, pensar em duas questões. Uma questão básica é a questão estrutural, né, das escolas, e outra questão é a questão pedagógica das escolas, né? Eu acho que são dois elementos fundamentais. Quando a gente vai pensar na questão estrutural, a gente tem que fazer, antes de qualquer coisa, uma análise diagnóstica, né? A gente tem que conhecer qual o público que a gente atende, né? Quais são os alunos, qual o perfil do meu alunado, né? Eu acho que isso é básico. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei para vocês, eu estudei em 2 colégios aí em Jaguaquara, no Colégio Luzia Silva e no Colégio Dimensão, né? Então, são 2 colégios que têm perfil e estrutura muito diferente, né? A gente trabalhava, por exemplo, durante meu período no Colégio Luzia Silva, com cerca de 40 pessoas, 40 alunos dentro da sala de aula, né? Quando eu estudava na Dimensão, era cerca de 20, 25 pessoas dentro de uma sala de aula. Então, são cenários diferentes. São contextos socioeconômicos também diferentes, né? A gente tem que entender que o aluno, em sua grande maioria, o aluno da rede privada, ele tem um perfil econômico, social, que ele difere do aluno da escola pública. Então, a gente tem que conseguir fazer esse diagnóstico juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, com o Conselho de Educação, em diálogo com os professores de toda a rede e também com os diretores escolares, para que a gente consiga fazer um diagnóstico de qual que é o perfil do alunado que a gente tem. Isso é fundamental. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque pode surgir algumas discussões, como, por exemplo, tem se discutido muito também dentro da universidade sobre a utilização ou não de algumas ferramentas remotas, né? Por exemplo, com a utilização de parte da carga horária para o ensino à distância. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, o perfil do alunado em que eu atendo no colégio, no meu colégio específico, ele consegue, nesse momento, ele tem acesso a computadores, né? Ele tem acesso a uma rede de internet que garanta a ele o acesso ao ensino. Se a resposta for sim, tranquilo. Eu acho que é uma ferramenta que a gente pode pensar em estudar
como uma possível estratégia. Mas se a resposta for não, como foi a resposta que a gente deu dentro da universidade hoje, que o alunado hoje da UNEB, a gente não consegue garantir que todos os alunos tenham acesso a computadores, e acesso à internet de uma forma ampla para que eles consigam estudar e consigam ter acesso às aulas, se a resposta é não, a gente não pode utilizar, né, da pandemia e pegar uma ferramenta e acabar utilizando essa ferramenta como instrumento de exclusão, né? Isso é fundamental. Então, conhecer esse perfil, ele é o básico para que a gente consiga pensar na nossa característica estrutural, como eu falei, e na nossa característica pedagógica. No que diz respeito à característica estrutural, é necessário que a gente consiga compreender que quando a gente voltar, não vai ser o normal que a gente está habituado a ter, não vai ser um retorno às férias, né? Não vai ser um retorno de férias. Então, a gente tem que pensar numa outra estrutura de colégio. E aí os professores, juntamente com os diretores, têm que se perguntar: a estrutura que a gente tem é suficiente para que a gente consiga atender todos os alunos de uma forma satisfatória e segura, né? Esse é um primeiro questionamento. Porque para que a gente consiga fazer isso, e quando eu falo que a gente não vai conseguir voltar da mesma forma como a gente vinha, é porque a gente não vai conseguir manter o mesmo quantitativo de alunos dentro da sala de aula. Esse é o primeiro ponto específico, né? E aí eu falo, por exemplo, a gente tem que pensar na realidade de cada escola específica. Eu não sei como que é a realidade de todas as escolas do município de Jaguaquara, mas o que a gente tem de resolução hoje é que uma distância segura para que uma pessoa não leve contaminação para outra é de, no mínimo, 1 metro de distância, né? Então, significa dizer que, para uma margem de segurança, a gente tem que conseguir garantir o distanciamento das cadeiras de pelo menos 1,5 metro, para que a gente consiga garantir de uma forma fidedigna, né? Uma margem de segurança adequada. E quando eu aumento esse distanciamento entre as cadeiras, automaticamente os alunos vão ter que ser divididos, né? Então, a gente tem que pensar que a gente não vai conseguir, numa sala, por exemplo, de 40 alunos, se a sala não for muito grande, né? Se for uma sala pequena, como é normalmente a realidade, eu falo, por exemplo, a realidade da UNEB hoje, as salas são muito pequenas e com um quantitativo de alunos muito grande. Então, quando você pega, é muito difícil você conseguir manter a mesma quantidade de alunos e manter esse distanciamento seguro entre as pessoas. A gente não vai conseguir fazer, né? Então, a gente tem que conseguir garantir esse distanciamento entre as cadeiras. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é com relação à utilização de máscaras, né? E a gente tem que conseguir, legalmente, a gente ainda não tem leis que ampare, a não ser que o município tenha levantado algum protocolo, ou então alguma nota específica do município que obrigue as pessoas a circularem em espaços públicos de máscara, né? Mas não são todas as cidades que têm. Mas seria um instrumento muito importante para que a gente consiga garantir a redução das taxas de contaminação. Esse é um outro ponto fundamental, que seria a utilização de máscaras. Só que até nesse ponto específico, a gente também tem que pensar no nosso perfil do alunado, né? Será que o meu aluno ele tem condição de comprar essas máscaras, né, de adquirir essas máscaras, ou se para garantir a escola ela tem condição, por exemplo, de fornecer pelo menos duas máscaras para cada aluno do colégio. Isso é uma pergunta muito importante, né, que precisa ser feita, porque não são todos os alunos que vão ter condição financeira para comprar máscaras, né, e para utilizar essas máscaras durante o processo. Uma outra característica é que aí o diálogo tem que ser com todo o sistema educacional do município, se o município ele vai conseguir ofertar, né, no caso específico, tanto o município, a rede privada seriam as escolas privadas, né, o Estado, acredito que seria de responsabilidade do Estado.
se vai ter garantia, por exemplo, de disponibilização de álcool em gel em todos os espaços, de aula, né, que vão ser utilizados. Vai ter essa garantia, a gente vai ter mais pontos, por exemplo, de conseguir disponibilizar álcool em gel dentro da estrutura do colégio, como, por exemplo, próximo aos refeitórios, em locais muito estratégicos, né, de entrada do aluno na sala de aula, próximo aos locais de convívio. Isso também precisa ser discutido, né? Outro ponto é quantas pias a gente tem disponível para o alunado para que ele lave as mãos, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não adianta, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem aprendido muito com esse vírus e não adianta, eu vejo que a utilização das máscaras ela tem sido bem aceita por parcela significativa da população, mas ela sozinha ela não consegue transformar a nossa realidade, né? O fundamental para reduzir transmissão é a lavagem básica das mãos, né? Ou utilização de álcool em gel quando a água e sabão ela não está disponível. Nesse ponto, a gente tem que se perguntar, os colégios vão conseguir garantir, né, tem pias suficientes para que o alunado consiga, de fato, lavar as mãos de forma periódica, né? Esse é um ponto. Uma outra pergunta e aí é a gestão municipal que acaba precisando responder algumas coisas. Por exemplo, existe a possibilidade de disponibilizar, né, de ampliar esse número de oferta de pias dentro dos colégios? Eu não gosto muito de comparações, né, porque assim, a nossa realidade ela é totalmente diferente da realidade americana, que é diferente da realidade alemã, por exemplo. Mas em todas as experiências que se tem de flexibilização de ensino, de flexibilização para início de aulas, foi disponibilizado mais estrutura, então foi disponibilizado mais pias para os alunos conseguirem lavar as mãos, foi disponibilizado álcool em gel para que todos os alunos conseguissem ter acesso a esse álcool em gel para fazer a higienização periódica. Então, a gestão privada, né, estadual e municipal tem que conseguir compreender se tem essa condição de ofertar ou não, né? Esse é um outro ponto. Uma outra característica é que a gente precisa conseguir reduzir a utilização de estruturas que são de bem comuns. Por exemplo, é extremamente recomendável, né, que durante esse processo de volta, pelo menos no curto prazo, que não sejam utilizados e que sejam vedados o uso, por exemplo, de bebedouros, que são de uso comum, né? Porque esses bebedouros, eles são fonte de contaminação para o alunado, né? Por exemplo, imagine que um bebedouro é utilizado, por exemplo, por 100, por 200, por 300 alunos num determinado turno. Então, a gente precisa conseguir orientar os alunos para que eles tragam a sua água de casa. Eu acho que isso também é muito importante, porque seria uma forma da gente conseguir reduzir esse foco básico de contaminação que são os bebedouros, né? Então, com relação à estrutura inicialmente, estruturalmente sozinho, a gente tem que pensar nesses pontos específicos. Só que as outras características, elas meio que casam com a questão pedagógica, né? E a questão pedagógica, ela é muito importante, porque isso pode mexer, isso deve ser discutido de uma forma muito ampla e honesta por toda a comunidade docente, porque isso pode mexer, inclusive, com rediscussão, por exemplo, que pode impactar em carga horária dos professores, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Quando eu falei com relação à estrutura do colégio, né, que é necessário manter esse distanciamento, significa dizer que a gente não vai conseguir atender a mesma quantidade de alunos que a gente conseguiria atender inicialmente. Então, essa volta às aulas ela tem que ser escalonada, né? Não tem como eu voltar com todos os alunos ao mesmo tempo, né? Então, assim, quem volta primeiro? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Quem volta primeiro? A gente tem inúmeras discussões de várias secretarias no país que têm discutido isso, qual turma que deve voltar primeiro. Não há ainda um consenso nacional com relação a isso.
mas o que se tem mais discutido é que se volte primeiro as turmas, por exemplo, de ensino médio que estão próximas a realizar a prova dos vestibulares do Enem, né? Porque são turmas que, teoricamente, quando eu falo, por exemplo, do ensino médio, eu estou falando de pessoas que vai ser muito mais fácil a gente conseguir ter o controle e o diálogo do que, por exemplo, o ensino fundamental. Então, essa volta ela tem que ser pensada de uma forma escalonada, principalmente para que a gente consiga garantir o distanciamento social dentro do colégio, né? E tentar dentro desse cenário a gente conseguir prejudicar os alunos o mínimo possível, porque o prejuízo ele vai acontecer. A pandemia ela trouxe prejuízo em todos os cenários. A gente sabe, por exemplo, que o Enem, os alunos do terceiro ano, eles batalham o ano inteiro para fazer o Enem, né? O Enem ele foi adiado, mas ele não foi cancelado esse ano. Então, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, por conta disso, várias secretarias têm discutido que talvez uma proposta inicial seria de retornar com essas turmas inicialmente, né? Um outro ponto é que a gente não vai conseguir fazer aulas de segunda a sexta com todas as turmas. Essa distribuição ela precisa ser de forma bem estruturada. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando eu aumento o distanciamento entre os alunos, por exemplo, uma turma que inicialmente, e aí a gestão tem que conseguir discutir qual percentual que inicialmente vai retornar, né? Por exemplo, o Estado de São Paulo tem discutido para retornar inicialmente com apenas 20% da capacidade, né? Então, assim, vai voltar inicialmente 20% apenas dos alunos. E aí vai se passar um período de avaliação durante cerca de um mês, e depois abre uma outra janela, aumenta a capacidade para 50%, e assim sucessivamente até você conseguir atender a todo o alunado. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque por exemplo, quando a gente aumenta esse distanciamento, que eu falei para vocês, a gente vai precisar utilizar novas estruturas, a gente não vai conseguir manter a mesma carga horária inicialmente dentro de sala de aula, né? Porque eu vou ter que fragmentar a turma, né? Eu não sei como que é a realidade de Jericoacoara, mas, por exemplo, na UNEB a gente trabalha com carga horária máxima o tempo inteiro, né? Dentro da universidade. Então, a gente precisa conseguir, essas turmas elas vão ter que ser fragmentadas ou colocadas em salas de aula muito amplas, que consiga garantir que esse aluno se mantenha distante um do outro, né? E aí, como alternativa, muitos municípios eles têm discutido a possibilidade de utilizar, de fragmentar as turmas e fazer, por exemplo, aulas em dias alternados, né? Em aulas em dias alternados. Ou então, por exemplo, você pega uma determinada turma do terceiro ano do ensino médio, por exemplo, ou então do ensino fundamental, qualquer turma, que tinha 40 alunos e você faz dois grupos de 20, então um tem aula de X horas até tal hora, e aí o outro entra posteriormente. Mas é fundamental que dentro desse processo de transição de uma turma para outra, de uma aula para outra, a gente aumente a periodicidade de higienização da sala de aula. Por isso que a estrutura, ela mexe com todos os trabalhadores da escola, né? Porque eu vou precisar aumentar a frequência em que a gente limpa essa sala de aula, né? É necessário, por exemplo, que se for decidido, por exemplo, né, que aconteceu no município vizinho aqui, que tem discutido a possibilidade de fazer, por exemplo, de sete da manhã até as 10 horas da manhã com uma determinada turma, faz uma janela de aproximadamente de 30 a 40 minutos, que é um espaço para higienização dessa sala de aula, e posterior a esse horário, o pessoal sai e aí entra uma nova turma e não tem contato com aquela turma inicial. Você diminui a chance de contaminação desses alunos. E o ideal é que antes desses alunos entrarem em sala de aula, é que seja verificada inicialmente pelo menos a temperatura do aluno, né? Porque alunos que estão com qualquer... E uma avaliação muito, muito clara dos professores. Alunos que estão com qualquer sintoma gripal, eles precisam ser afastados da sala de aula, né? Eles não podem assistir a aula. E aí entra, quando eu falei de ampliação da testagem, garantia de testagem aos trabalhadores,
é porque a partir do momento, por exemplo, que eu tenho um aluno que se contaminou, eu tenho que conseguir garantir testagem, pelo menos para os trabalhadores que estão lidando diretamente com esse aluno, né? Então, porque isso vai acabar acontecendo, né? Por exemplo, quando um professor, quando um profissional dessa escola, ela se contaminar, eu tenho que garantir testagem para todos os profissionais que têm contato direto com essa pessoa que foi isolada, né? Que foi isolada. Esse é um ponto também fundamental. Então, nessa questão pedagógica, a gente tem que conseguir estruturar a aula, fazer espaçamento e pensar numa estratégia de ensino em que a gente consiga reduzir a carga horária, porque a gente não vai conseguir manter essa mesma carga horária de sala de aula durante esse período, pelo menos no curto prazo, a gente não vai conseguir garantir essa carga horária que a gente está habituado a fazer um escalonamento, né, de tentar compreender qual turma a gente precisa conseguir compreender de todos esses pontos. Eu acredito que a primeira turma que deveria voltar é justamente essas que têm provas para fazer. Mas a gente tem que também conseguir compreender, por exemplo, a realidade de muitas famílias, né? Por exemplo, para que muitas mães e muitos pais consigam trabalhar, eles precisam que os alunos estejam nas escolas e nas creches, né? Isso impacta também diretamente no aluno, principalmente de ensino fundamental, né? Então, a gente tem, por isso que isso faz parte também daquele diagnóstico situacional que eu falei inicialmente, que não é algo simples de fazer, mas que eu penso que ele é muito necessário para que a gente consiga compreender o contexto que a gente vive, né? E aí tem uma discussão ampla, como eu falei para vocês, com relação à carga horária dos professores, porque a gente não pode impactar diretamente em aumento de carga horária, né? Mais do que está previsto em lei para os professores, porque quando a gente fragmenta a aula, quando a gente fragmenta as turmas, eu demando de mais profissionais, né? Por isso que eu falei que automaticamente a gente não vai conseguir atender a mesma carga horária de ensino que inicialmente a gente tinha. Uma outra discussão que também é importante é porque o governo do estado, Rui Costa, ele emitiu uma nota em que ele recomenda, né? Em que ele recomenda, principalmente nas instituições estaduais, nas instituições públicas, que pessoas que fazem parte do grupo de risco não estejam trabalhando durante esse período de pandemia, né? E aí a gente tem que conseguir fazer uma discussão também muito ampla sobre isso, porque o perfil hoje da população brasileira, em especial dos professores, é um perfil extremamente. As pessoas estão doentes, né? A gente está trabalhando com pessoas que são hipertensas, que são diabéticas, né? Que são gestantes, que são imunossuprimidas, então, que tem problema respiratório crônico grave. Então, a gente precisa conseguir dialogar quais são as pessoas que nesse início dessa decisão de retorno às aulas, se essas pessoas vão poder ou não ficar afastadas durante esse processo, né? Então, porque fazendo esse levantamento, a gente vai conseguir, por exemplo, saber de qual forma, qual percentual de alunos que a gente vai conseguir atender, se esse escalonamento ele vai precisar ser mais breve ou se ele vai precisar ser mais longo. Isso vai ser fundamental para que a gente consiga compreender a nossa estrutura inicial, né? Então, a gente precisa, primeiro, como eu falei, de um planejamento estrutural, em diálogo com a comunidade, com o sistema de saúde. Então, quem tem que dar o pontapé inicial é o sistema de saúde local, com garantia de assistência a todos, caso as pessoas adoeçam. E um segundo ponto é uma estrutura pedagógica que deve ser pensada pelos professores em como isso vai estruturar e como vai acontecer esse escalonamento, já que a gente não vai conseguir, por exemplo, manter o mesmo quantitativo de alunos. Isso impacta também, por exemplo, em características pedagógicas, até de professores de educação física, por exemplo, né? Já que não vai ser recomendado nesse momento
que as atividades de educação física sejam feitas, por exemplo, com as atividades práticas, né? Então, a gente precisa, os professores de educação física vão ter que conseguir reestruturar também sua metodologia de ensino, porque nesse momento as atividades vão precisar ser mais restritas à sala de aula, né? A espaços comuns. Fora isso, a gente tem que pensar em intervalos diferentes, em horários diferentes de intervalo para turmas diferentes, porque isso impacta em menor circulação de pessoas nos intervalos das escolas. Então, se eu tenho 10 turmas ou 20 turmas em determinado colégio, você libera em horários distintos a cada 3 turmas, a cada 4 turmas, para que você circule cada vez menos pessoas. E nos espaços que são de convívio comum, como, por exemplo, os refeitórios, que se faça, por exemplo, estruturalmente, marcações no chão para que garanta o distanciamento mínimo, né, entre os alunos, por exemplo, na fila para o lanche, na fila para outras atividades que sejam necessárias. Mas nada disso que eu estou falando para vocês, ela vai ser suficiente se a gente não conseguir tentar mudar a mentalidade do alunado, dos professores e dos demais trabalhadores do colégio, né? A gente precisa, é fundamental que a gente consiga fazer ações amplas de educação em saúde com esses alunos, né? Porque a gente tem que mudar o nosso panorama sanitário. Então, assim, a gente tem que mudar hábitos básicos, como eu falei para vocês. E principalmente, né, assim, o fato de voltar às aulas não significa dizer que a gente voltou à normalidade, né? As pessoas, como eu falei, as pessoas vão continuar adoecendo, né? Familiares dos alunos vão continuar adoecendo, então isso precisa ser checado, porque esse aluno vai precisar ser isolado imediatamente. E além disso, os professores, os outros trabalhadores e também o alunado vão precisar de muito suporte psicológico durante o processo, né? Eu acho que isso vai ser fundamental. A gente tem muitas pessoas que estão adoecendo mentalmente durante esse processo. Então, a gente tem que garantir assistência psicológica a todas as pessoas que vão ocupar os espaços estudantis durante a